Fala padeiros, beleza? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Estamos aqui para mais um vídeo no canal dos irmãos. Hoje a gente vai falar sobre fornos, exatamente. Qual forno eu devo usar? Elétrico ou a gás? A gente vai desmistificar um pouquinho de cada um aí, então fica com a gente até o final do vídeo. Antes de começar, já dá aquela fortalecida no nosso canal. Se você gosta do conteúdo de panificação industrial, se inscreva aqui no canal se não é inscrito. Se já é, dá o like para recomendar esse vídeo para mais padarias, ajuda muito a gente a crescer. Ative o sininho para não perder os próximos vídeos, beleza? Pessoal, hoje a gente vai falar de um assunto que faz tempo que a gente não fala aqui, que é os fornos. Que tipo de forno eu devo usar? Antes de a gente entrar em detalhes, se é o elétrico ou a gás que vale a pena, primeiro eu vou falar um pouquinho de cada tipo de forno, né? Hoje em dia a gente tem, são inúmeros tipos de fornos que tem no mercado, tem muita indústria produzindo fornos, né? Então isso ajuda a gente, tem uma concorrência entre essas empresas, então o preço acaba baixando, tudo isso influencia, né? Mas o primeiro forno que eu vou falar é o forno turbo. O forno turbo nada mais, nada menos que ele tem uma turbina, né, de ar, que ele é esquentado ou pelo elétrico ou pelo a gás, né, esquenta esse ar e ele gera uma corrente de vento dentro do forno. Daí o nome turbo, né, é a turbina que joga o calor para dentro do forno. Esse forno ele tem uma particularidade, nós temos ele aqui, a gente preferiu o forno turbo porque a gente trabalha mais com pães fatiados, então ele acaba otimizando um pouco mais a produção. Porém, ele tem um ponto negativo, que ele tem que ressecar mais o pão do que o forno de lastro, por exemplo. O forno de lastro, nós temos o pão aqui e ele pega o calor apenas nas laterais aqui do pão, né? Ele não tem essa corrente de ar que vai atravessar o miolo do pão também e vai acabar dando uma ressecada no pão. Porém, você precisa enfornar de forma a forma, né? Você tem que pegar cada forma e colocar dentro do forno a lastro. O turbo aqui, por exemplo, a gente coloca o carrinho inteiro dentro do forno. Claro que eu estou falando esse aqui, né? Existem vários tipos. Existem os fornos turbos também menores, de esteira, que você tem que colocar as formas ali. Nesse caso específico, a gente escolheu ele justamente por essa praticidade. Cada forno aqui, a gente coloca o carrinho inteiro dentro do forno. E vai 120 pães do nosso pão maior e do pão menor vai 200 pães. Então a gente consegue tirar e colocar tudo isso de uma vez só, o que facilita muito a nossa produção. Mas o forno turbo tem essa vantagem da otimização da nossa produção aqui, porém ele resseca um pouco mais, não é uma coisa também tão expressiva, ele resseca o pão um pouco mais do que o forno a lastro, por exemplo. Então o outro forno é o forno de lastro. O forno a lastro, como eu disse, ele vai pegar o calor na casca do pão, né? Ele não vai ter essa corrente de ar passando pelo meio do pão. Isso vai ajudar seu pão ficar, o miolo do seu pão ficar mais úmido. E mais umidade é mais maciez, né? E tem aquele ponto que eu falei, que daí é a questão das formas, que você tem que colocar uma por uma, né? Pães de hambúrguer, pães sovado, pães de cachorro-quente gostam muito desse tipo de forno, que você encosta a forma na pedra do lastro ali e ele tende a desenvolver melhor, deixar uma massa mais lisa, o que é muito bom. Já para os pães fatiados, ele não tem tanta essa diferença, por isso que a gente optou mais uma vez aí pelo turbo, no nosso caso aqui da nossa indústria, que a gente produz muito mais pães fatiados do que pães de hambúrguer, pão de cachorro-quente, enfim, esses tipos de pães. A gente faz alguma coisa aqui, conseguiu adaptar, mas o forno de lastro gosta melhor desses, gosta mais desses pães do que o forno turbo. Ele tende a desenvolver melhor, deixar uma maciez melhor para ele, deixa a casca bem lisinha. Esse tipo de pão gosta muito aí do forno de lastro. Rafael, mas eu tô precisando comprar forno aqui, o que eu faço? Utilizo elétrico ou a gás? Gente, depende da primeira coisa aqui, custo
o gás é mais barato do que a eletricidade aí na sua cidade, você tem que fazer esse custo. Quanto custa de eletricidade para você produzir um pão? Quanto custa de gás para você produzir um pão? Assim você vai ter um parâmetro de custo. Então, o custo é o primeiro ponto que a gente tem aí em optar por forno elétrico ou forno a gás. A diferença de qualidade dos dois muda, Rafael? Hoje em dia é muito pouco, né? As indústrias otimizaram tanto esses fornos que tanto um como o outro são muito bons. É claro que pode ser que alguma indústria ou outra, um forno seja melhor elétrico ou seja melhor a gás, mas se é uma indústria assim que produz fornos já faz tempo, já tem uma vida de empresa grande, já estudou muito esses fornos, já passou por várias evoluções, tanto faz o elétrico ou a gás, os dois são muito bons. Hoje em dia as indústrias aí estão produzindo os fornos incríveis, tanto de um como de outro. Então, essa questão eu particularmente não coloco em pauta. O elétrico é melhor que o a gás. Não, hoje em dia os fornos estão muito bons, tanto um como o outro. Outro ponto que eu quero colocar aqui, se você está pensando em começar numa indústria de pães, você tem que pensar nisso aqui, ó, no futuro. Por que eu falo isso? Hoje eu me arrependo um pouco de a gente ter comprado o forno a gás. Na época foi bom, porque o gás estava mais barato que a eletricidade, porém a gente não pensou nessa questão aqui que é o futuro. Como assim, Rafael, futuro? Gente, hoje para se produzir eletricidade está muito mais barato que antigamente, então você mesmo pode simplesmente colocar uma placa solar na sua indústria e conseguir utilizar o forno elétrico aí praticamente de forma gratuita, com a luz do sol. Você vai ter um investimento inicial, mas ao longo do tempo isso se paga tranquilamente. Hoje em dia aí, na nossa indústria, para vocês terem uma ideia, a gente gasta 3 mil reais de luz. E de gás, mais ou menos isso também, de 1.000 a 1.500 reais de gás por semana. Quanto que isso a longo prazo, né, não compensa colocar uma placa solar? Então eu já penso hoje, por exemplo, se eu fosse comprar um forno, eu compraria elétrico justamente por essa questão. A eletricidade tende a ser mais barata no futuro do que o gás. Então eu investiria num forno elétrico com certeza. Esse aqui na época a gente pegou a gás, como eu falei, estava mais barato o custo do gás do que a eletricidade, mas hoje com certeza se eu fosse investir, eu investiria no elétrico justamente por você conseguir colocar uma placa solar na tua empresa futuramente e você assar teu pão praticamente de graça, né? Então esse é um ponto que tem que se pensar e muito. Rafael, então por que você não põe placa solar aí na tua empresa? A gente estava analisando, a gente quase fez esse investimento, porém não ia mudar pra gente a questão do forno, porque nosso forno é a gás. E para trocar esse forno aqui, nós temos dois desse, né? Para trocar os dois fornos ficaria um custo muito alto. Então a gente pensou um pouquinho mais e por enquanto ainda não fez esse investimento, mas é uma coisa que a gente está pensando aqui. Então acho muito válido você analisar bem esse ponto, porque realmente eu acho que vai fazer diferença no futuro da tua empresa. Tem como você investir, diminuir custo por essa questão aí da eletricidade, que as placas solares cada vez mais estão ficando baratas. Então vai ser mais fácil investir nisso no futuro, tenho certeza. E se você investir no forno a gás, talvez você não tenha essa opção. Rafael, você está falando para eu comprar forno elétrico? Não estou falando isso. Estou colocando os pontos aqui, que eu particularmente hoje investiria no elétrico, mas estou colocando os dados e os pontos aqui para vocês analisarem bem, não darem o passo maior que a perna, né? Não colocar o carroça na frente dos burros. Sempre pensar em todos os pontos possíveis aí para que você sempre faça o melhor investimento. Se não for o melhor, chegar próximo disso e não perder dinheiro à toa. Beleza, padeiros? Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, valeu!